Bom dia. Paz do Senhor. Às vezes tem uns irmãos que têm a necessidade ainda, né? Olha, abre tua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Do 26 ao 38. Amém? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos, eu vou começar a pregar, vou introduzir uma palavra hoje. Eu não vou terminá-la hoje, porque é extensa. É uma ministração de 5 pontos. Eu vou ministrar 2 hoje, e depois eu vejo com a Thelma os dias que eu posso estar continuando essa ministração. A ministração não tem um tema específico, mas eu vou abordar 5 pontos. Vou começar hoje com 5 pontos. Vou falar sobre revelação, instrução, disposição, adequação e tempo. Revelação, instrução, disposição, adequação e tempo. Vou falar sobre esses 5 aspectos. 5 aspectos do quê? 5 aspectos daquilo que Deus está construindo em nós. Todos nós temos aprendido e entendido que Deus está edificando algo em nós. E o que Ele está edificando em nós é o Seu Filho. Cristo está sendo edificado em nós. E a gente precisa, nós precisamos entender, querido, que essa edificação não depende de nós, depende dEle. Só que existe um processo. Nós estivemos, esse final de semana, nós estivemos em Taubaté, numa conferência em Taubaté, e o apóstolo ministrava, ele falava o seguinte: os processos de Deus, as coisas de Deus, elas não acontecem de forma imediata. As coisas de Deus, elas acontecem de forma processual. Por quê? Porque o processo, ele vai nos formar na medida de Deus. Ele vai nos trazer, ele vai trazer o modelo, e o processo vai nos formar de acordo com aquilo que Deus quer. Então, com base nisso, eu estava lendo já esse texto faz um tempo, já que eu estava meditando nesse texto, e faltava algumas coisas, sabe, queridos? Parecia que não fluía. Eu sabia que Deus queria ministrar alguma coisa aqui, mas eu não entendia muito bem assim. Eu li o texto, as coisas estavam desconectadas. E um dia eu estava lá, abri o Instagram. Você já viu, às vezes aparece um trechinho de algumas ministrações assim, e apareceu uma ministração, um pedacinho de uns 2 minutinhos, de uma ministração do pastor Leandro Barreto, lá de Taubaté também, da Poema, né? Vocês devem conhecer, e eu vi 2 minutos da pregação dele, 2, eu não sei nem como que, depois eu não achei a pregação
inteira. Eu ouvi 2 minutos da pregação dele, e quando eu ouvi 2 minutos da pregação, parece que as coisas se conectaram. Eu falei, uau, 2 minutos foi suficiente para tudo aquilo que estava disperso na minha mente, Deus conectar aquilo no meu espírito, e foi aonde surgiu essa ministração. Amém? O texto aqui é um texto conhecido, vai falar sobre o nascimento de Jesus, e nós precisamos entender algumas coisas baseadas nesse texto. A ministração ela vai se basear nesse texto, porém nós vamos avançar a outros textos. Vocês sabem como que eu ministro, né? Eu vou indo, vou ao Antigo Testamento, volto para o Novo Testamento, nós vamos conversando aqui. Eu não quero ser extenso, eu preciso ser, uma ministração bastante minuciosa, mas eu preciso ser exato. Nós temos entendido nessa casa que nós precisamos ser exatos. Amém? Por causa dessa exatidão, eu vou destrinchar essa palavra em 2 ou 3 domingos mais para frente ainda. Amém? O texto fala do nascimento de Jesus. Maria estava lá tranquila, vivendo a vida dela. José também estava lá, tranquilos, vivendo a vida dela, quando de repente, querido, a voz de Deus vem através do anjo Gabriel sobre Maria, trazendo uma revelação de algo que ia acontecer com Maria. E aquela revelação, aquela palavra que o anjo trouxe para Maria, aquela palavra desconstruiu toda a vida de Maria e de José. Eles estavam vivendo, né, desposados lá, se preparando para o casamento, e quando vem o anjo do Senhor e fala assim, olha, você está grávida de algo que é de Deus. E o texto fala que, eu acho interessante, sabe por quê? Que enquanto a saudação já perturbou Maria. Né, o texto diz aqui, ó, onde que está escrito? Entrando onde ela estava, alegra-te muito, favorecida. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O simples fato do anjo aparecer para ela e chamar ela de favorecida já. Eu acho interessante que quando os anjos aparecem, eu fico meio espantado, sabe? Tem gente que vê anjo à torta e à direita por aí, né? Eu não estou duvidando de ninguém, mas todas as vezes que o anjo aparecia para alguém, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a primeira coisa que o anjo falava para as pessoas é, não temas. E eu vejo gente vendo o anjo a todo tempo, cara, conversando com o anjo. Eu falo, nossa, mas os caras são bons, porque antigamente o anjo falava e só do anjo aparecer ele já falava, não temas. Algumas saudações o anjo falava, não temas porque eu venho em paz. E eu vejo a pessoa falando de anjo para lá e para cá, e o texto aqui, o anjo se apresenta, faz uma saudação positiva para Maria, fala assim, olha, você é uma agraciada, e essa saudação perturba Maria. Enquanto o anjo falava com ela, o texto diz que ela ficava encucando, e falava assim, mas o que quer dizer essa saudação? E o anjo traz uma revelação para ela. O primeiro aspecto que eu vou ministrar nessa manhã é sobre revelação. Amém? Nós precisamos entender, querido, que revelação não é profecia. Revelação não tem a ver com profecia. Eu não tenho tempo para falar a diferença de um ou de outro, mas a revelação ela é totalmente diferente da profecia. A palavra revelação, ela, no Novo Testamento, ela tem a conotação, chama-se de apocalipsis, que significa descortinar, tirar o véu. Nós vamos ver num texto aqui que existe uma outra palavra para revelação que significa porta aberta. Depois, daqui a pouco a gente chega lá. Mas a revelação, ela não é uma profecia. A revelação, eu escrevi aqui, ó, a revelação não tem a ver com homens falando comigo, mas sim daquilo que Deus está falando, me dando direção, propósito e destino. Não tem a ver com homens falando tão só. Não significa eu chegar para Jaque e falar assim, olha, assim diz o Senhor. Porque a profecia é para uma situação específica. É uma direção que Deus te dá para uma situação específica. É uma ação imediata de Deus para uma determinada situação. Sendo que a revelação, ela vai te meter num processo.
A profecia muitas vezes ela vem sobre nós e ela muitas vezes não vem como anunciando um processo. Muitas vezes a profecia vem sobre nós como uma intervenção direta de Deus numa situação específica. Ele te dá uma direção específica de como eu tenho que agir. A revelação ela vai trazer clareza em relação a um propósito que Deus quer estabelecer. E quando Deus vem com revelação, Ele te perturba. Quando eu falo perturbação, vocês entendem, amém? Deus sacode as nossas estruturas, Deus quer nos mover de um determinado lugar. Veja bem, querido, José e Maria, eles estavam vivendo a vida deles tranquila. Eles estavam fazendo tudo certinho. E aquela revelação vem e bagunça a vida dos dois. Porque a revelação, ela vem para nos perturbar. A palavra revelação significa apocalipse, significa tornar algo exposto, revelar a verdade. Coisa que eu não sabia, me é entregue por parte do Espírito, e aquilo começa a fazer parte da minha realidade. Essa é a tradução de Apocalipse. Alô? Vou repetir para você a tradução de Apocalipse. Coisa que eu não sabia, me é entregue por parte do Espírito, e aquilo começa a fazer parte da minha realidade. Deus te insere em algo dele. Deus te torna participante em algo que Ele quer fazer. E quando Deus chama Maria, Deus chama José, Deus entrega algo para eles, Deus revela algo para eles, aquilo muda a vida deles de ponta cabeça. Sabe, a gente é muito bom para fazer culto, a gente é muito bom para pregar, a gente é muito bom para levantar a palavra, mas às vezes nós ficamos com medo de entrar de fato naquilo que Deus está fazendo, ou daquilo que Deus quer fazer. As Escrituras nos ensinam que nós somos cooperadores daquilo que Deus fez e daquilo que Deus está desenvolvendo a partir de nós. Nós somos cooperadores. Deus está nos inserindo em algo que Ele quer nos fazer. E quando Ele quer nos inserir nesse processo, porque a gente precisa ser construído, a gente precisa tomar forma daquilo que Deus está fazendo. O texto de João capítulo 1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, tudo aquilo que foi liberado acerca de Cristo, o verbo que era Cristo, habitou em Cristo, se fez carne, tomou forma. Esse é o propósito da revelação. A revelação vem, ela nos insere num propósito para quê? Para que nós tomemos forma daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está nos mostrando. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 17, versículo 18, ele fala que nós precisamos de receber espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento do Filho. Porque o propósito nosso aqui, querido, não é fazer culto. O propósito nosso aqui é Cristo ser formado em nós. Amém? A igreja caminhou numa via paralela, onde ela se contentou em fazer culto, fazer conferências, fazer isso, fazer aquilo. Mas o propósito de Deus é gerar o Filho dele em nós. Isso se resume ao Evangelho. Isso se resume todas as Escrituras. E aí, queridos, o anjo aparece para Maria, e depois o anjo aparece para José, reafirmando essa palavra. Reafirmando essa palavra, e algo interessantíssimo, sabe? Que os dois, tanto José quanto Maria, eles estão prontos a obedecer. Nós vamos ver nos próximos pontos, não hoje, né, porque eu não vou falar esses hoje, mas nos próximos pontos, um dos pontos vai ser disposição, que muitas vezes nós recebemos a revelação, nós somos instruídos da parte de Deus, porém nós não nos dispomos a avançar, nós não nos dispomos a se movimentar. O Evangelho, querido, é para pessoas que estão em movimento, não é para pessoas paradas. Todas as pessoas que Deus apareceu e que Deus, tanto no antigo pacto quanto no novo pacto, todas as pessoas que receberam uma revelação da parte de Deus, eles tiveram uma atitude, eles saíram das suas posições. Algumas Deus chamava e Deus falava assim: ó, levanta-te porque eu vou falar com você.
Sai para fora, porque eu vou falar com você. No caso de Abraão, no caso de Elias, que estavam um numa caverna, um dentro da tenda, Deus chama eles para fora e fala, vem para fora, porque eu vou falar com você. Em outros casos, Deus fala, levanta os olhos, por quê? Porque toda a revelação, ela vem para nos tirar das nossas zonas de conforto, vem para nos tirar do nosso sono. E aí o texto continua que José e Maria, eles pegam, começa a ter uma perseguição, né? Antes da perseguição, o texto, não no capítulo 2, continua o texto, fala que José e Maria, eles vão para o recenseamento. Havia um recenseamento na Galiléia, o rei havia proposto esse recenseamento, e eles vão para a Galiléia, e o texto fala que no meio dessa caminhada, eles fazem o recenseamento, e chega os dias de Maria dar à luz. E o texto fala que, sabe, eu comentei isso na reunião de oração na quinta-feira, sabe, às vezes a gente acha que José e Maria eram 2 pezinhos rapados, né? Eles não tinham dinheiro, tadinho, Jesus nasceu na manjedoura porque os dois eram tão pobrezinhos. Você já pensou isso? Eu já pensei. Você já pensou nisso daí? Fala assim, nossa, um menino Jesus nasceu num coxo, porque manjedoura é um coxo, né? Você sabia disso, né? Onde os animais comem. Jesus não tinha lugar, eles não eram pobres, querido. Nem José nem Maria eles eram pobres. José era de uma linhagem real. José era da linhagem de Davi. Ele tinha sangue nobre. Sangue azul, como a gente fala aqui. Maria, ela era de uma linhagem sacerdotal, porque ela era prima de Isabel. Então Jesus não nasceu numa manjedoura porque ele era pobre. Jesus nasceu numa manjedoura porque não havia locais que pudessem recebê-lo. Sabe, Deus está gerando o seu filho em lugares humildes. Deus está gerando o seu filho em pessoas que não são. Sabe por quê? Porque aqueles que poderiam ser não estão dando espaço para que se gere aquilo que Deus quer gerar. Princípio da palavra. Então José e Maria saem, querido, eles se movem da posição deles em direção àquilo que Deus havia falado. Eu coloquei aqui, toda revelação vai perturbar você. Maria se perturbou com o que Deus havia falado para ela. Sabe por que nós nos perturbamos, querido? Porque às vezes Deus traz uma revelação para a gente, e nós olhamos, rapidamente nós olhamos para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente pode, para aquilo que a gente sabe, para onde Deus quer nos falar. A gente começa a raciocinar com a mente natural, em cima de uma revelação que parte de Deus. Eu falei aqui, acho que na última vez que eu preguei, Deus não confia em mim e Deus não confia em você. Quando Ele te chama, Ele não confia em mim, Ele não confia em você. Ah, não, Adriano. Não, Ele confia nele mesmo. O que acontece é que quando Ele nos chama e quando Ele nos entrega uma revelação, Ele enxergou em mim, Ele enxergou em você uma condição favorável para que aquilo que Ele precisa manifestar na terra seja manifesto. Ele apenas encontrou uma condição favorável. E quando ele encontra uma condição favorável, ele vem com uma revelação, mas todos os recursos vêm da parte dele. A revelação nos tira da nossa zona de conforto, vai nos tirar de uma zona de descanso, vai fazer você pensar maior. Até então, o que José e Maria estavam pensando? Maria, vamos casar, vamos construir nossa casa, vamos viver a nossa vida, né? Igual os casais pensam hoje em dia, daqui 2, 3 anos, ou 4, ou 5, a gente vai ter um filho, não é assim que os casais pensam? Ninguém fala assim, vamos casar hoje, semana que vem nós vamos fazer filho, vamos fazer filho. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece, mas não, os casais planejam, falam, vamos casar, né? Alguns casais casam, estão estudando, não, vou terminar minha faculdade, ou algum deles quer mudar de emprego, não, eu vou mudar de emprego, depois que a gente tiver um apartamento, uma casa, aí a gente começa a pensar no filho, aí a gente vai, tem um filho, vê como que vai ser, para depois a gente pensar em ter outro. Sabe, eles começaram a pensar diferente.
Eles agora não pensavam tão só naquele projeto que eles tinham. Sabe, nós ouvimos ontem em Taubaté, queridos, que nós precisamos ser intencionais. Quando o povo de Israel foi colocado dentro da Babilônia, era um lugar de exílio, e no lugar de exílio, Jeremias capítulo 29, Deus deu instruções para ele: construam casa e habitem nelas, plantem pomares e comam do fruto, tenham filhos, casem esses filhos, gerem filhos. Significa o quê? Você constrói uma casa em quanto tempo? Quanto tempo, Célio, se constrói uma casa? 3 meses para quem é bom do arame, né? Porque quem não tem, 13. Quem tem um arame aqui, ó, sabe o que é o arame, né? 3 meses? Está brincando com a gente? 3 meses a gente não consegue. 3 meses a gente, ultimamente a gente 3 meses não está pintando nenhuma parede. Então, assim, mas na média, assim, ó, tira esse ponto fora da curva, fala a realidade agora. 3 meses, estragou a pregação, tá vendo? Rapaz, esquece isso aí que o Célio falou, queridos. Esquece isso aí, pula a parte de construir a casa. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar em outra coisa então, que está escrito no texto, graças a Deus. Glória a Deus, mas Deus é perfeito, porque Ele pensou nisso lá na eternidade. Ele falou: um dia o Adriano vai pregar, ele vai perguntar uma coisa para o Sérgio vai estragar a pregação, vou colocar outro ponto na frente, que o Sérgio vai falar que se constrói uma casa em 3 meses, mas ninguém planta um pomar em 3 meses. Ninguém, queridos, não dá para você plantar semente, plantar um pomar e colher fruto dele. Isso significa ninguém, querido. Um filho não nasce de imediato. Nem Jesus, o Filho de Deus, a Maria teve que passar o processo de gestação natural. Isso fala o quê? Que nós precisamos ter um projeto de vida intencional. Não é igual aquele hino que tem: deixa a vida me levar. Não, a gente precisa ter um projeto de vida. Os caras estavam exilados e Deus falou assim: olha, vocês precisam construir casas, habitar nela. Vocês precisam plantar pomares e comer do fruto. Vocês precisam ter filhos. Vocês precisam casar vossos filhos. E seus filhos precisam ser férteis. Isso fala o quê? Isso fala de que quando a revelação de Deus vem sobre nós, ela nos perturba, ela sacode, mas ela faz a gente pensar maior. Os caras estavam exilados, meu. E Deus fala para eles: vocês precisam ter um projeto de vida. Mas não é um projeto de vida, não é aquele projeto que a gente fala: eu vou construir isso. Não, o projeto de vida tem que ser baseado naquilo que Deus está revelando para você. Aquilo que Deus está revelando para mim. Não é fazer o projeto de vida com base naquilo que você pode ou com base naquilo que você não pode. O projeto de Deus para nós, querido, o projeto de vida de Deus para nós tem que ser tudo embasado em Cristo. Então, quando a revelação de Deus veio sobre José e Maria, perturbou eles, moveu eles da zona de conforto, fez eles pensar maior, estabeleceu um novo projeto de vida para eles. Eles agora não tinham tão só a preocupação de pensar na vida normal deles, de noivos. Eles tinham que pensar na criança que ia nascer, eles tinham que pensar nos cuidados da saúde que Maria ia ter que ter. José começou a pensar outras coisas. Imagina que coisas que ele foi pensar, né? Porque a revelação de Deus veio sobre eles. Toda revelação é uma porta aberta que nos é mostrada. Abre sua Bíblia em Salmos Salmos número 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130.
A revelação das tuas palavras esclarece, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Essa palavra aqui, queridos, essa palavra revelação aqui nesse texto, significa porta aberta. Você que tem o Strong aí, você pode olhar na sua Bíblia, significa porta aberta. O que isso significa? Que toda revelação, onde que eu escrevi aqui? Sempre que alguém recebe uma revelação de Deus aqui na terra, uma porta aberta é estabelecida. Nós começamos a entender agora, acho que na última ministração que o Dario fez, antes de viajar, ou na penúltima, não lembro, o Dario nos ministrou que no novo pacto não existe porta fechada, só existe porta aberta. O problema é que nós não enxergamos. No novo pacto a porta está aberta. Quem é a porta? Cristo é a porta. Nós cantamos uma música aqui, nós precisamos alinhar essa música que nós cantamos aqui. Me leva à sala do trono. Não, não me leva, eu já estou lá. Nós precisamos alinhar as músicas que a gente canta, sabe? Não estou falando, é porque é de acordo com o entendimento. A canção que nós cantamos é uma canção bonita, tem um ritmo legal, mas está desalinhada com aquilo que nós estamos ouvindo. Tenho nada contra o autor que escreveu a música, nem sei quem que é. É bonita a música, mas está desalinhada com aquilo que nós estamos entendendo como revelação da parte de Deus. Me leva à sala do trono, queridos, Deus não vai nos levar à sala do trono, sabe por quê? Porque em Cristo nós já estamos na sala do trono. Quero ver tua face. Em Cristo nós já contemplamos a face daquele que é tudo em todos. Alô? Não se chateie comigo, queridos. Não se chateie comigo, já falei para vocês. Me suportem na minha loucura. Mas é porque nós precisamos alinhar as coisas. Então toda a revelação toda a revelação de Deus, quando Deus libera uma revelação para algo, uma porta aberta é estabelecida. Os olhos são abertos. Sabe, o nosso problema é que às vezes nós estamos com os nossos olhos colocados, focados, fixados em outra coisa. Na jornada de Abraão, queridos, Abraão está indo com Ló, os dois juntos, lembra do texto? Deus vem com uma voz sobre Abraão, traz uma revelação para ele e fala assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. A gente conhece todo o texto, todo o contexto, vocês já cansaram de ouvir eu falando aqui, e no meio da caminhada, o texto diz que antes da caminhada, Abraão pega tudo que ele tinha, todos os bens, todos os servos, e leva com ele o seu sobrinho Ló. Só que no meio da caminhada, Deus chega, o texto diz que começou a haver intrigas, começou a haver discussões, começou a haver competições entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E a voz de Deus vem sobre Abraão de novo e fala assim, você precisa mandar Ló embora. E Abraão chega para Ló e fala assim, olha, a gente não dá mais para a gente viver, você está tendo briga aí, cara, mas para as coisas não ficarem pior, escolha para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E o texto fala que Ló, ele olha as campinas do Jordão, os lugares bonitos, só que era em direção a Sodoma e Gomorra, e ele escolhe os lugares baseado naquilo que ele podia produzir, naquilo que o gado dele podia produzir à vista dele do que era bom. Ele achava que as campinas eram boas, não, aquilo era bom, olha que pasto bonito, pasto verde, do outro lado era tudo pedra, não sei o que era. E ele escolhe, e o texto fala, que no dia em que Abraão e Ló se separam, a voz de Deus vem sobre Abraão, e fala para Abraão assim, levanta os olhos e vê. Levanta os olhos e enxerga toda essa terra. Toda essa terra aonde você não enxerga limites, aonde o seu olhar, aonde a sua visão não pode alcançar, tudo isso, a sua descendência vai herdar. Por quê? Porque quando nós obedecemos, quando a voz de Deus, quando a revelação de Deus vem sobre nós, nós estamos dispostos a obedecer, os nossos olhos se abrem e nós enxergamos a porta aberta.
Sabe, nós vivemos num reino de porta aberta, querido. A nossa oração precisa mudar. Nós não ficamos orando assim: Deus abre a porta, Deus abre a porta de emprego, Deus abre a porta, Deus abre isso, Deus abre aquilo. Querido, no novo pacto não existe porta aberta. No novo pacto existem olhos vendados. Nós precisamos, a nossa oração precisa ser: Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, porque nós precisamos enxergar a porta de oportunidade que já está aberta. Sabe, aquela mesma palavra que eu ministrei quando nós falamos sobre distração. Nós às vezes oramos e nós ficamos assim: Deus, porque o Senhor está em silêncio, que não sei o que, o Senhor não me ouve, Deus meu, porque me desamparaste, não sei o que, Deus, porque o Senhor está em silêncio. No novo pacto, queridos, Deus não fica em silêncio. O que acontece é que nós estamos fora de sintonia. Da mesma forma com as portas, que nós ficamos clamando por uma porta aberta, por uma porta de oportunidade, sendo que a porta já está aberta, porém eu estou com os olhos focados em outro lugar. Por isso que o autor aos Hebreus escreve: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que nos está proposta. Porque na corrida, na caminhada, por isso que o autor aos Hebreus faz questão de frisar: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque nós temos que olhar firmemente, porque isso é uma corrida, porque isso é uma jornada, e nessa corrida e nessa jornada, se a gente não tiver com os nossos olhos focados em Cristo, nós podemos nos distrair com as coisas que acontecem à nossa volta. E aí nós deixamos de enxergar a porta aberta, e nós enxergamos como se a porta estivesse fechada, mas o que acontece é que existem véus sobre nossos olhos. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão meio estranho, esquisito. Hã? Tentando abrir o olho? Amém? Vocês estão entendendo o que é a revelação? Vamos recapitular? Revelação, primeiro, é algo que eu não sabia e me é entregue por parte do Espírito, e aquilo começa a fazer parte da minha realidade. Ou seja, Deus nos insere em uma nova realidade quando nós recebemos a revelação. Nós somos inseridos em uma realidade diferente. Não é uma nova realidade, é a realidade dele. Toda revelação ela vai nos perturbar no sentido de que essa revelação ela vai saculejar as estruturas de incredulidade que existem dentro de nós. Ela vai saculejar as estruturas de egoísmo que existem entre nós, que existe dentro de nós. Por isso que vai nos perturbar, porque nós vamos começar a olhar por aquilo que a gente acha que pode fazer, por aquilo que a gente acha que tem, pelo dinheiro que a gente tem ou pelo dinheiro que a gente não tem, pelo tempo que a gente acha que a gente tem ou pelo tempo que a gente acha que a gente não tem. A revelação nos tira de uma zona de conforto e nos tira de uma zona de descanso. Às vezes nós estamos descansando. Nós queremos descansar. E a revelação de Deus vem e ela nos tira. É porque ela quer nos colocar em movimento. Outro ponto que nós falamos aqui. A revelação ela vai nos fazer pensar maior. Ou seja, ela vai fazer com que a gente estabeleça um projeto de vida baseado na pessoa de Cristo. Nós vamos começar a pensar grande. Pensar grande, presta atenção. Pensar grande não é igual eu estava pensando esses dias aí. Eu comentava com os irmãos lá no carro indo para Taubaté, né? Eu estava pensando que eu ia ganhar a mega da virada. Estava contando com esse dinheiro. Falei, nossa, se cair esse dinheiro na minha conta, mas vai resolver um pouquinho só a minha vida só. Pensar grande não é isso, querido. Pensar grande é pensar com base no propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus está acima de todas as coisas. É estabelecer um projeto de vida baseado no propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é superior à mega da virada, ainda que seja muito dinheiro. Outro ponto que eu falei aqui, acho que foi esse, né?
Ah, faltou um aqui, querido. Acho que eu já falei também. Toda a revelação de Deus para o homem muda as suas estruturas de raciocínio. Ela muda. A gente começa a pensar diferente. Por quê? Porque a revelação de Deus, porque ela muda as nossas estruturas de raciocínio? Porque a revelação de Deus, ela nunca vem para agradar a nossa alma. Ela nunca vem para agradar a nossa alma. E sim para mudar a gente por dentro. A revelação de Deus nunca vem com água com açúcar. Apocalipse fala que quando João viu o livrinho vindo do céu, ele comeu o livrinho, na boca era doce como mel, mas no estômago era amargo. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela não vem para agradar a nossa alma, ela não vem para nos massagear, falar assim, não, Fernando, não, fica tranquilo, Deus falou com você, tudo vai dar certo. Não, não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não, olha, quando a revelação de Deus vem na nossa vida, acaba a nossa tranquilidade. Mas a paz, que é Cristo, brota do nosso interior. Que a gente quer viver um evangelho de tranquilidade, né? Eu quero ficar tranquilo. Olha, meu projeto de vida, eu quero trabalhar mais 10 anos. Depois, quero comprar um sítio, quero comprar uma casa na praia, ficar com os pés para cima. A gente quer tranquilidade. E eu não estou falando que a gente não pode ter isso, não. A gente vai ter, ou pode ter essas coisas. Estou falando que o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, ele não veio com a promessa de tranquilidade, ele veio com a promessa de paz. Jesus não falou assim para os discípulos, fiquem tranquilos. Ele só falou assim, olha, tem de bom ânimo. No mundo, vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Por quê? Porque o evangelho, quando a revelação de Deus vem, ele quer nos tirar da nossa tranquilidade. Para quê? Para que a paz que é Cristo brote do nosso interior. Às vezes estamos vivendo uma vida tranquila, querido, porém não temos paz. É por isso que a gente vê essa onda de pessoas que se suicidam, pastores que se suicidam, artistas que se suicidam, pessoas assim, pessoas comuns, seres humanos, meros seres humanos estão se suicidando. Aí você fala assim, nossa, mas essa pessoa não tinha motivo, ela vivia uma vida tão tranquila. Exatamente, esse é o problema das vidas tranquilas, querido, porque quem vive em tranquilidade, a paz não brota. Porque Deus, Ele não tem paz. Deus, Ele é a paz. Deus não tem paz para te dar, querido. Deus é a paz. E essa paz, ela brota à medida que a natureza de Cristo vai sendo desenvolvida no nosso interior. Essa paz vai brotando e vai fluindo. Ainda que a gente passe por turbulências, ainda que a gente passe por situações apertadas, a paz, ela brota do nosso interior. É por isso que quando o povo estava lá, querido, lá no exílio, lá da Babilônia, que Deus dá essas instruções em Jeremias capítulo 29, a gente lê e a nossa mente natural não consegue entender, porque a gente começa a raciocinar, as nossas estruturas de raciocínio se levantam e a gente começa a falar, nossa, mas como que um povo que era escravo, Deus libera uma palavra sobre ele, para que eles construíssem casa, para que eles plantassem pomar, para que eles tivessem filhos, e esses filhos se casassem e gerassem outros filhos, e outra, Deus fala para eles e fala assim, orem pela paz na Babilônia. Mas como isso? Como que eu vou orar para uma nação que está me oprimindo? Sabe por quê, queridos? Porque acima das circunstâncias difíceis, acima da tranquilidade que eu não estou vivendo, existe uma paz que brota do meu interior. Porque eu carrego uma natureza diferente. Amém? Preciso chegar no segundo ponto. Estamos só fazendo um resumo agora, certo?
Toda vez que alguém recebe uma revelação de Deus aqui na terra, uma porta aberta é estabelecida. Os olhos se abrem e nós enxergamos a porta. Amém até aqui? Vamos avançar um pouco mais para me terminar. Segundo aspecto que eu quero compartilhar com vocês é a respeito da instrução. Aqui na instrução, querido, a instrução está a chave de todo o desenrolar do processo. Ainda que eu não conheça todo o processo, porque Deus muitas vezes não fala todo o processo, mas aqui está, instrução, está a chave de todo o desenvolvimento daquilo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque através da instrução eu vou começar a receber as medidas, o comprimento, a largura, a profundidade, a planta, o modelo exato daquilo que Deus quer fazer. Vamos ver o texto. É Lucas mesmo. Versículo 34. O anjo chega para Maria. Não, vou ler o texto primeiro. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, e por isso também o antes que há de nascer será chamado filho de Deus. Observe, querido, Deus fala com Maria, depois Deus também fala com José, revela algo para eles, insere eles numa nova realidade, insere eles na realidade de Deus, e a partir daí, eles precisam ser instruídos. Porque como que a gente vai fazer algo, como que a gente vai desenvolver algo que é do céu? Como? Como que a gente desenvolve algo que a nossa mente natural não alcança? E aí o anjo fala para Maria que ela estava grávida, por quê? E aí ela pergunta, mas como que isso vai acontecer? E aí o anjo fala, o Espírito Santo vai descer sobre você, você será envolvido pela sombra do Altíssimo, e você vai conceber. Para José a mesma coisa, José pergunta para o anjo aparece e fala, o anjo vai vir sobre a tua esposa Maria, vai envolvê-la, vai inseminá-la, ela vai gerar, o menino vai se chamar Jesus, será filho do Altíssimo, começa a dar instruções precisas de como eles teriam que fazer, de como eles teriam que se comportar. O grande problema nosso, sabe, é que muitas vezes nós paramos na revelação. Eu vejo uma geração de crentes atrás de revelação. E Deus revela, mas as pessoas não buscam instrução. E quando nós não buscamos a instrução em relação àquilo que Deus revelou para nós, nós ficamos parados no tempo. Ou muitas vezes, quando nós recebemos uma revelação da parte de Deus, e nós não buscamos a instrução exata da parte de Deus, nós queremos fazer do jeito que a gente acha certo. A grande prova disso, queridos, foi Abraão. Deus fala com Abraão, traz uma revelação para ele enxerga uma porta aberta. Ele estava no processo, porém, ele achou que o tempo dele era o tempo de Deus era o tempo dele. E aí ele resolveu fazer do jeito que ele achava que ele tinha que fazer. E aí você já sabe o que aconteceu. A voz de Deus vem sobre Maria, a voz de Deus vem sobre José. Eles entendem que aquela realidade que Deus havia inserido para eles viverem a partir daquele momento, eles não tinham recursos financeiros, emocionais, espirituais, qualquer recurso de qualquer natureza. Eles não tinham recursos para eles desenvolver aquele propósito. Então eles falaram: como que isso vai suceder? Você precisa nos instruir. Quer ver outro exemplo? Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Deixa eu achar aqui, queridos.
Amém? Juízes 13, versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: o homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste outra vez, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e o quê? Faça o quê? Nos instrua. O que devemos fazer ao menino que há de nascer? Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo notificou o seu marido, e lhe disse: eis que apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá, e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá, coloquei Manuel aqui já, mudei o nome do cabra. Esse versículo 12, então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? Respondeu o anjo: guarda-se a mulher de tudo quanto eu disse, de tudo quanto procede da videira não comerás, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Vocês estão entendendo, queridos? Aquele menino era fruto de uma revelação de Deus. Deus havia inserido Manoá e a mãe de Sansão numa nova realidade. Eles não tinham recursos suficientes para eles desenvolverem o crescimento daquele menino, se não partisse da parte de Deus. Observe, queridos, que a oração de Manoá, eu li essa semana porque eu achei que o Manoá, ele queria que Deus falasse com ele aquilo que ele havia falado para a mãe. Não, ele pediu para que o anjo aparecesse para ele, para que o anjo ensinasse ele, para que o anjo desse instrução de como ele teria que fazer. Ele não parou na revelação que ele recebeu, ele não fez festa, glória a Deus, vamos fazer festa. Não, ele falou assim: Deus, por favor, aparece e me instrua. Como eu devo fazer? Olha, então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele não parou na revelação, queridos. Ele avançou. Ele falou assim: Deus, isso é fruto do Senhor. Eu não tenho capacidade. As estruturas de raciocínio minhas são muito fortes. Eu preciso de uma instrução. Como eu vou fazer com esse menino? Como a gente vai conduzir? Interessante que o anjo dá instruções à mãe de Sansão, até em relação à gravidez. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma frase que a santidade de Sansão dependia da abstinência da mãe dele. Dependia daquilo que a mãe dele estava disposta a abrir mão. Porque não era só o menino que não iria beber bebida forte, não era só o menino que não poderia tomar vinho, não era só o menino que não poderia tocar em coisas imundas. A mãe de Sansão, enquanto grávida dele, também não poderia fazer essas coisas. Imagina eles, querido, nas festas, né? Porque as festas judaicas daquela época, elas eram regadas a vinho. Mas por obediência à revelação que ela tinha ouvido, em obediência à instrução exata que Deus havia dado para ela, ela abriu mão dessas coisas. Sabe, não podemos parar na revelação, precisamos avançar a instrução.
Precisamos avançar ao ensino, sabe, quando os ministros dessa casa, você vê a gente falando, porque nós estivemos em Taubaté, porque estivemos em Curitiba, porque vamos à Argentina, porque vamos a esse lugar, ouvir homens que estão ministrando a respeito do novo pacto. Nós não vamos atrás de revelação, nós vamos atrás de instrução. Não pense que os ministros dessa casa, eles vão atrás de revelação, eles vão atrás do novo de Deus. Querido, nós não vamos atrás de coisas novas, nós vamos atrás de instruções exatas. Porque nós entendemos que nós humanos, eu, Thelma, Dario, pastor Rodrigo, Cris, quem mais? Dario, pastor Célio, a gente não tem recursos humanos. Então a gente precisa ir, a gente precisa ler, a gente precisa investir nossos recursos para receber a instrução. Porque a revelação ela nos insere numa realidade, mas nós precisamos ser instruídos. Estou terminando. Instruir significa transmitir conhecimento, informação, regras de funcionamento, inteligência aplicada. O que é inteligência aplicada? É aquela instrução que você recebeu, você funcionar dentro dela. Não é só uma inteligência, eu sou inteligente. Não, inteligência aplicada é aquela instrução que Deus libera sobre nós. É aquele conhecimento que Deus começa a passar Ele começa a gerar em nós. Nós começamos a funcionar dentro desse conhecimento. Isso é inteligência aplicada. Regras de funcionamento. A revelação, querido, toda a revelação de Deus, ela estabelece parâmetros de funcionamento. Nós precisamos funcionar dentro dos parâmetros. A instrução nos torna efetivos. Presta atenção, queridos. Gênesis 24. Não vou ler o texto todo, porque, seria bom que se a gente lesse, mas... Vou ler só alguns versículos aqui que é importante. Versículo 1 de Gênesis 24. Abraão já era idoso, bem avançado em anos, e o Senhor tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, dentre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e dali tomarás esposa para Isaque, meu filho. Presta atenção. O Abraão está inserindo esse servo numa realidade. Fala assim, você vai fazer uma aliança comigo, coloca a mão debaixo da minha coxa, como sinal de aliança, porque eu vou te inserir em uma nova realidade. Eu vou te dar uma incumbência. Eu vou gerar um novo encargo para você desenvolver. Você vai buscar esposa para meu filho. E ele começa a instruir. Ele revela algo. Eu vou dar esposa, você vai encontrar uma esposa para meu filho. Porém, você não pode buscar uma mulher dos filhos dos cananeus. E começa a dar essas instruções. Aí o servo entende. E fala assim, olha, disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. E o Abraão continua instruindo o servo. O servo sai dali, queridos, rumo àquilo que Abraão havia revelado para ele, rumo ao propósito, com revelação e com instrução do que ele tinha que fazer. Porém, ele não sabia como. E aí ele está andando e nada acontece, e aí o versículo 13 diz o seguinte, o versículo 12, e disse consigo: ó Senhor Deus meu, Senhor de Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé do monte, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água.
Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca. Queridos, quando nós caminhamos em revelação, recebemos a instrução, nós somos efetivos. O cara não tinha nem terminado a oração e Rebeca apareceu. Ele nem terminou de orar. O texto diz, considerava ainda, ele ia orar mais. Ele ia continuar falando com Deus, mas o texto fala, considerava ele ainda. Eis que surge Rebeca com um cântaro de água. Por quê? Porque quando nós recebemos revelação, recebemos instrução, nós tornamos efetivos. Você sabia que tem um grupo de irmãos nessa casa que ora? Sabia ou não? Você sabia que nessa casa tem uma reunião de oração? Sim ou não? Nós deveríamos todos participar, mas não há problema. Você acha que quando a gente vai na reunião de oração é às quintas-feiras, lá na casa da Cida, do Terto da Cida, não sei se depois que o Dario voltar de viagem, vai voltar para a casa dele, mas estamos lá na casa do Terto da Cida, você acha que a gente fica orando o que lá? Você acha que a gente fica orando para os seus problemas? Nós oramos para as famílias. Esse foi o comando liberado por Deus. Levante oração para as famílias da tribo. Mas a gente não fica orando. Faz isso. Não. Nós oramos a palavra. Nós mergulhamos nas escrituras. E nós vamos orando. Deus, dá-nos espírito de sabedoria e entendimento. Revela-nos a porta aberta. Abre os nossos olhos. Vamos orando essas coisas. Por quê? Porque precisamos ser efetivos. A instrução nos torna exato na edificação da casa de Deus. Ou melhor, naquilo que Deus está edificando em nós. Nós nos tornamos exato. Êxodo capítulo 25, versículo 40, queridos. Deus dá todo o modelo do tabernáculo para Moisés. E quando você começa a ler, queridos, é só Deus para fazer aquilo. Só Deus. Era muito detalhe, era muita medida, era muita exatidão. E Deus exorta a Moisés e fala para Moisés nesse texto: faça tudo conforme o modelo. Querido, o reino de Deus não é lugar da criatividade humana. Reino de Deus é lugar de obedecer às medidas exatas, estabelecidas a partir de Cristo. Porque às vezes queremos ter, a gente quer ter medida. A gente quer ter os nossos modelos. A gente quer fazer do jeito que a gente acha que é bonito. A gente quer fazer do jeito que a gente acha certo. A gente quer conduzir o nosso casamento do jeito que a gente acha. A gente quer educar nossos filhos do jeito que a gente acha. A gente quer educar nossos filhos do jeito que a pedagogia, a psicopedagogia, as logias da vida existem. Queridos, eu quero dizer para você que família, existe um modelo estabelecido em Cristo para as famílias. E é esse modelo que nós precisamos buscar. Ouça que eu vou falar para os maridos aqui, ó. Marido, você recebeu autoridade no lar. Quantos entendem? Quantos maridos aqui entendem que receberam autoridade no lar? Amém? Amém? Nós como marido, nós recebemos autoridade no lar. Mas essa autoridade que nós recebemos no lar, não é para a gente funcionar como rei, mas é para a gente servir como Cristo. Porque a gente que é marido quer ser servido como rei. Não. As Escrituras ensinam que a autoridade do marido é para ser servo como Cristo foi. Sabe, a gente precisa buscar, a gente precisa receber essa instrução, porque precisamos ser exatos nessa edificação.
Quando eu falo que nós precisamos ter um projeto de vida, queridos, nós precisamos ter um projeto de vida, e por isso nós precisamos dessa instrução. Por quê? Porque precisamos ser exatos e intencionais. Ou não? Ontem o apóstolo nos esclareceu algo, queridos. Os muçulmanos, eles estão tomando a terra. Por quê? Porque tiveram um plano estratégico, foram exatos no plano deles. Foram exatos. Como que eles iam colocar muçulmanos em países ocidentais? Mandavam os filhos deles estudar nos países ocidentais, os filhos deles estudavam em países ocidentais. Esses homens já estavam com a cultura islâmica formada, iam para Estados Unidos, iam para a América do Norte, iam para a Europa, vinham para os países latinos, vinham aqui estudar, casavam-se com mulheres latinas, americanas, europeias, tinham filhos com essas mulheres, e a gente acha que esses filhos iam ser cristãos. Se tornaram o quê? Muçulmanos, com direito a viver em nações. Por quê? Porque eram cidadãos dessa nação. Por quê? Porque foram intencionais e foram exatos no plano estratégico. Agora a igreja fica fazendo culto. A gente fica fazendo culto. Deixa queimar. Vem teu reino. Queremos revelação. Queremos mais de ti. Queremos mudar o mundo assim? Vamos, não tem a música? Vamos mudar o mundo. Sei lá, tem, não tem? Ah, deve ter. Vamos mudar o mundo. Os evangélicos é o povo mais feliz da terra. Legal. E termina a frase. Hã? Não quer ter filho? Não quer estabelecer um plano estratégico? Quer só revelação, não quer instrução? Quer dizer, isso é só o começo. Quando a gente avançar nos 3 pontos, a gente vai ficar apertado o negócio para nós. Porque precisamos ser exatos, cara. Olha, faça conforme o modelo. Vamos ler um texto para mim poder terminar. E eu passei do meu tempo. Eu falei que eu ia até 5 para meio-dia. Não, falei só para mim isso aí, tá, queridos? Em casa, eu falei assim, hoje eu não passo de 5 para meio-dia. Mas fica tranquilo, queridos. O único que vai trabalhar aqui hoje sou eu acho. Ou o Leandro. Né? Ninguém vai trabalhar hoje, né? Eu vou. Pode ficar tranquilo, que antes das 2 horas eu termino. Né? O último mesmo. Gênesis 6, 22. E com esse texto eu vou terminar. Isso. Você sabe, não vou ler o texto, né? Mas depois você lê na sua casa todo o capítulo 6 de Gênesis. Deus vai chamar Noé, Deus vai dar instruções a respeito da arca e coisa toda aí das medidas, de como teria que ser, do comprimento, da largura, da porta. Versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Assim fez. Ele não fez do jeito que ele achou que era. Não, acho que assim, Deus, olha Deus, né, pedreiro tem essa mania, você já pensou nisso aí? Pedreiro é assim, querido, o céu deve ser assim, que constrói uma casa em 3 meses, né, você fala assim, ó, quero a porta assim, 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 aí ele chega, ele tem vontade própria. Pedreiro, ele se apropria da obra literalmente. Ele fala assim, não, mas eu acho que isso aqui não fica legal assim. Não, mas por quê? Não, alguns ainda falam, alguns falam para o dono, outros falam assim, outros chegam na obra e falam assim, não, hoje eu não quero pôr essa porta aqui. Não quero, vou pôr ela ali, ó, porque eu acho mais legal. Por quê? Porque deu vontade. Fazer assim. Deu vontade, eu vou pôr lá. Noé podia falar assim, não, Deus, essa porta aqui, ó, não sei, viu, Deus, será que a girafa vai passar ali? Não sei, né, se a girafa entrou lá, né? Imagina só, será, Deus? Acho que, se for uma girafa, quantos metros tem uma girafa? Deus, se for uma girafa muito grande, não sei não, viu, Deus, não é melhor dizer, aumentar um pouco essa porta? Ou, né, eu não sei o que ele... Não, Noé fez exatamente conforme o Senhor lhe ordenara. Porque a instrução nos torna exatos. Exatos.
Vou terminar agora com o texto. Efésios capítulo 3. Versículo 17. Efésios 3, 17. Isso. E assim, habite Cristo no vosso coração. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Observe que é a fim de compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Compreender aqui, sabe o que significa a palavra compreender aqui? Se apropriar. Quando somos instruídos, quando recebemos revelação, avançamos para a instrução, nós nos apropriamos das medidas exatas que são estabelecidas em Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Aquilo que Deus está edificando em nós, querido, não depende de nós, depende dEle. A única coisa que Deus precisa é de um ambiente interior favorável. Amém? Não podemos parar na revelação. Precisamos receber instrução. Para cada revelação que Deus solta sobre nós, existe uma instrução exata para que nós nos tornemos efetivos, para que nós cumpramos aquilo que precisa ser cumprido. O texto fala: habite Cristo em vosso coração. Mas para isso nós precisamos nos apropriar das medidas exatas. Quando nós lemos as escrituras, as edificações da antiga aliança, todas elas haviam medidas exatas. Todas elas, o templo, o tabernáculo, a arca, todas haviam medidas exatas. Agora que nós estamos em Cristo, nós precisamos, através da instrução diária do Espírito, através da instrução diária do Espírito, nos apropriar das medidas exatas, da largura, da altura, da profundidade. Amém? Pai, obrigado, Deus, porque estamos sendo inseridos, Pai, numa realidade do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, que o Senhor está abrindo os nossos olhos, Pai, para enxergar a porta aberta, Deus. O Senhor é a porta. O Senhor é a porta, Deus. O Senhor é a porta que abre, Deus, e ninguém fecha. O Senhor é a porta que se abriu e ninguém pode mais fechar essa porta, Senhor. E o Senhor nesses dias tem aberto os nossos olhos, os véus têm sido removidos dos nossos olhos e nós estamos enxergando, Pai. Estamos enxergando, Deus. Deus, dá-nos ousadia, Deus, para que a gente possa entender a instrução do Senhor, Pai. Queremos ser instruídos diariamente, Pai. Queremos nos apropriar, Deus, dos modelos exatos do Senhor, Deus, para cada área da nossa vida, Senhor, para cada área que o Senhor tem nos entregue, Deus, na nossa família, Deus, nas nossas finanças, Pai, na nossa área emocional, Deus, para cada área, Deus, o Senhor tem uma instrução exata, Deus. O Senhor quer que nós sejamos efetivos, Pai, na edificação, Pai. Mas para isso, Deus, nós precisamos nos apropriar dessas medidas, Pai. Essas medidas, Pai, elas já estão em nós, Pai, porque o Senhor habita em nós, Pai. E, ó Deus, que todos os véus, Pai, estruturas de raciocínio, Pai, estruturas de incredulidade, Deus, que elas venham a diminuir, Deus. E que o conhecimento do Senhor, Pai, que a inteligência do Espírito, Pai, venha se manifestar em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai.